E aí pessoal, tudo bom? Seguinte, eu tô recriando o canal, né? Eu já postei alguns vídeos algumas vezes e nunca tive um foco específico, né? Então eu tô vindo aqui para falar um pouco sobre hoje, né? Sobre o patinete Foston S08 Pro. É o modelo 2021, aquele que tem Bluetooth, né? Que tem o painelzinho digital que mostra a velocidade. Então é um modelinho aí que se encontra pouca coisa aí no YouTube, né? Até porque lá fora os gringos tem só o Xiaomi, né? Então o Fossil ele é um pouco diferente, principalmente na parte da controladora. E aí, qual que é a minha ideia? Eu quero fazer alguns upgrades nesse patinete aqui. Primeiro, é na controladora. Eu quero tentar extrair um pouco mais de potência do patinete. É claro que dentro do permitido, dentro dos limites, para não acabar queimando o motor, né, que é na roda dianteira. O que eu pretendo fazer? Primeira coisa, melhoria no controlador, dar um pouquinho mais de potência. Acho que eu não vou conseguir aumentar velocidade, mas um pouco mais de potência, para ele ter um pouco mais de torque. Isso eu acho que vai dar certo, pelo que eu estava vendo. E eu quero fazer o upgrade da bateria. Então, aí no futuro aí eu quero estar tirando essa bateria e remontar ela, todo, tudo em casa. Claro que eu vou estar desenvolvendo uns dispositivos para isso, né? Mas a ideia é fazer uns upgrades nesse patinete. Vamos lá. Controladora original é uma chinesa, né? E ela é de 36 volts com corrente máxima de 13 amperes. Se fizer o cálculo de 42 volts, que seria a tensão da bateria carregada vezes os 13 amperes, vai dar 500 e poucos watts, que é o que dizem, né? Potência de pico do patinete de 500 watts. Só que o que acontece? Esse patinete, quando ele começa a diminuir a tensão da bateria, ele começa a perder potência. E isso é normal, mas ele fica muito fraco. Então a minha ideia é dar um pequeno upgrade aí na questão de torque e potência. O que eu fiz? Desmontei a controladora, soltei esses parafusos aqui e esses 3 parafusos aqui, e eu já consigo tirar fora a placa. Eu não vou desmontar ele completo agora, porque dá um pouquinho de mão de obra, e a alteração que eu queria fazer eu já fiz. Mas aí eu abri essa tampinha aqui, essa tampinha ela não é necessária retirar ela, eu tirei só para mostrar, porque justamente o que a gente precisa está nesse lado, que é esse um resistor. Deixa eu tentar dar um foco aqui. Aí, aqui nós temos um resistorzinho, ele está com um 0 marcado em cima. E o que acontece? Aqui é o resistor shunt. Na verdade, aqui temos dois resistores, um por cima do outro, em paralelo. O que eu fiz? O resistor shunt que existe aqui, ele é um resistor shunt de 0,003 ohms, ou seja, uma resistência muito baixinha. A minha ideia aqui é o que? É pegar e colocar um outro resistorzinho com uma resistência um pouco mais alta, ali marca zero, mas ele não é bem zero, ele tem uma certa resistência, e fazer com que a controladora faça a medição de corrente de forma incorreta, ou seja, onde ele teria que fazer a medição de 13 amperes, de acordo com os meus cálculos agora, ele vai marcar, ele vai estar dando uns 14, 15 amperes. Então eu vou aumentar praticamente 2 amperes na parte de potência dele, né? E isso é importante, porque a gente tem que saber que o motor foi projetado para 350 watts. Quando a gente aumenta muito a potência, a gente corre o risco de estar queimando ele, ou queimando a própria controladora, porque ela também não vai suportar por causa dos MOSFETs.
E aí eu fiz essa alteração. Troquei o resistorzinho shunt. Eu vou estar montando ele aqui no patinete e vou fazer uns testes. Eu não vou conseguir fazer teste antes e depois, porque isso é meio relativo, isso dá uma variada. Mas pelo tempo que eu já andei com o patinete, eu já tenho acho que 700 km rodado com o patinete, eu vou conseguir ter uma noção se ele está um pouco mais forte ou se está a mesma coisa. Beleza, pessoal? Eu vou estar montando aqui e em seguida eu volto e mostrando ele instalado no lugar. Ele é tudo com conector, né? Então, os conectores rápidos, né? E não tem erro. É só conseguir fazer a ligação da mesma forma que estava antes e vai voltar a funcionar. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto. E aí, pessoal, voltando aqui pro patinete, né? Eu fiz a montagem nele do controlador, né? Passei uma fita isolante líquida aqui nos conectores para dar uma segurada, né? E não ter perigo de soltar um cabo desse enquanto tá andando com o patinete, né? E aqui eu quero mostrar para vocês, eu já fiz uma melhoria nele na parte do motor. Não sei se está surtindo grandes efeitos, né? Mas é um ventilador, né? Que ele fica acoplado na própria roda. E o que acontece aqui? Isso aqui é um ventilador para ajudar a dar uma refrigerada no motor. Eu estava pesquisando sobre o patinete da Xiaomi, né? E algumas melhorias que fizeram. E uma delas foi isso aqui, se pesquisar no YouTube mesmo, é fácil de encontrar isso aqui, tá? Pessoas que fizeram esse tipo de ventilador. Só que daí eles fazem a alteração de velocidade do patinete e conseguem chegar a velocidades mais altas com o próprio patinete da Xiaomi. E nesse caso aqui, como o Foston é basicamente um Xiaomi, ela deu bem certinho. Essa peça aqui foi uma peça impressa, né, em impressora 3D. Eu tenho uma, na verdade, eu fabriquei uma, né? E isso aqui é PETG, é um material que aguenta uma temperatura um pouco mais alta do que o PLA. Se quiser, num próximo vídeo aí eu posso estar trazendo aí como que eu fiz. Outra coisa, eu tenho pneu maciço aqui na minha cidade, então a ciclovia ela é muito cheia de vidro. Já aconteceu de eu ficar na mão por ter o pneu original. O pneu original é um pneu muito fininho, né? E aí acaba furando. Aí eu coloquei maciço tanto na frente quanto atrás. São dois pneus aí que eu comprei aí no Mercado Livre. Paguei um pouco mais caro, mas aí estão me atendendo bem. Não preciso mais me preocupar com vidro, com nada. E aí, agora o patinete já está ligado, ele não está com a carga cheia. Ele tá uns dias parados, né? E tá funcionando. Agora a questão é testar numa subida, numa arrancada e ver como que ele vai se comportar. Porque só girando ele aqui em vazio não dá pra ter uma noção, né? Beleza? Então eu vou terminar de montar, fechar ele aqui e vou sair para dar uma volta com ele e aí eu trago o que eu achei e o que eu não achei. Beleza? E pessoal, voltando aqui, fazer um teste. O que acontece? Eu tô no loteamento aqui, é bem tranquilo. Ele tem pra lá uma leve inclinação, bem pequena inclinação, só que lá na esquerda já tem uma inclinação um pouco maior. O patinete tá aqui com 2 tracinhos de bateria, então ele tá. Quem tem um patinete nesse aqui sabe que a carga cheia ele não é muito forte, alguns morros ele já não consegue subir. Então a ideia é fazer um teste agora aqui e ver como é que se comporta. Eu vou deixar em 15 km por hora, né? Nessa subidinha. Eu acho que ele alcança mais. Vamos ver, eu vou colocar o que ele conseguir e aí vou continuar subindo a parte de cima lá e vamos ver como é que vai se comportar. Beleza? Vamos lá.
acelerador no máximo, subidinha, ó, já deu o bip de piloto automático, 18, 19, vamos indo, só um pouquinho ruim de controlar. Dá uma reduzida. Vou entrar aqui. Agora que é a parte um pouco mais inclinada. Pode ver que ele perde potência. Mas vamos ver se ele vai subir. E isso aqui já é uma subidinha um pouquinho mais forte. Então eu vou dizer o seguinte, acho que foi válido a alteração que a gente fez. Isso aqui é uma melhoria que dá pra fazer, acho que praticamente qualquer patinete, né? Eu já vi vídeos de pessoal, até o canal Letra J foi ele que deu a dica, né? Foi o primeiro lugar que eu vi. E ele fez um jumper ali no regulador, no resistor shunt ali. Só que ele fez com um fio mesmo, um fio de cobre. Aí ele deixou até um comprimento um pouco maior para não ser exatamente um curto, né? Então eu acho que é válido, só que tem que ter certo cuidado, por causa que senão você pode estar queimando o motor ou a controladora. No futuro aí eu quero também trocar a controladora, colocar uma controladora de onda senoidal para fazer um teste, né? Então olha só, aqui é a descida, né? Já rapidinho ele chega na velocidade. Então só para ter ideia de inclinação, né? Beleza, pessoal, eu vou ficando por aí com esse vídeo, né? E com certeza vão ter próximos aí, tentar melhorar a qualidade deles. Isso aí, valeu.